o que vocês acharam dos slides, enfim, pra gente ir melhorando, né? Sim, queremos saber. Mas também releve alguns errinhos, porque é a nossa primeira monitoria de todas, então a gente vai ajustando o que não tiver ficado tão bom para as Sim. próximas. Pode deixar que eu vou compartilhar a tela, tá, Pamela? Aí, Júlia, se você puder responder aquela questão sobre os... Oi. Então, tem até uma questão sobre isso no estudo dirigido. O que vai acontecer vai ser um potencial de ação graduado, entendeu? Então, vai chegar lá, e se ele for suficiente para passar o limiar, aí sim vai ser o potencial de ação, entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Todos conseguem ver a tela? Todos, todas, todos os pronomes aí que existirem? Tá. Vou assumir que tá todo mundo conseguindo ver na tela. Vamos passar aqui algumas questões. Tem uma questão que eu gostaria de falar antes, que ele provavelmente já fez, mas eu quero comentar porque eu deixei um comentáriozinho para vocês. Cadê? Eu vou mandar o link do Drive mesmo, tá? Do Drive. Essa aqui, é a 24. Ele chegou a fazer a 24? Alguém poderia me dizer? Fez sim. Ok. Então, um comentário só que eu quero deixar sobre a 24. Ela é verdadeira, né? Não tem muito segredo. O V1 recebe informações de sistemas parvo e magno celular, mas já houveram ocasiões que o Santiago menciona a via cônio celular, que é uma via que tem células sensíveis ao canal azul e amarelo. E ela trabalha ali uma função intermediária entre parvo e magno, né? Então ela faz um pouquinho de resolução espacial e resolução de movimento. Depois vocês podem ver certinho aqui o comentário que tem mais informações sobre essa via. Por quê? Porque às vezes o Santiago coloca umas questões malucas e caso ele cobre isso, tá aqui. Mas também não precisa se atentar muito a isso, né? É só saber dessa coisa aqui. Deixa eu ver, alguém quer falar alguma coisa? Não? Ok, show. Vou continuar aqui. Desculpa, cheio de coisa na minha tela. Vamos lá. Que questão mesmo que vocês falaram que ele parou? 28? Ou ele foi até as 30? Eu vou fazer, começando da 20, que aí eu faço 25 questões com vocês. Então, a primeira afirmação que a gente tem do verdadeiro e falso é sobre citocromoxidase é uma enzima metabólica. Como vocês podem ver pelo slide, eu já deixei tudo bem resumidinho, de uma maneira a ficar mais fácil de entender. Então, essa afirmação ela é verdadeira por quê? Porque ela é uma enzima que é utilizada como marcador de atividade neuronal dos blobs em V1. Então, se a gente está tendo atividade, está marcando atividade, é porque está tendo funções metabólicas. Então, a gente tem o quê? Uma enzima metabólica. Tranquilo? Sem muito segredo, para ficar bem light. Blobs e interblobs são exemplos de módulos de processamento. Isso é uma afirmação verdadeira. Por quê? Os blobs, eles trabalham com processamentos de cor, e os interblobs, orientação ou acromático. Caso alguém não saiba o que é acromático, eu posso deixar depois uma explicação bonitinho, né? E os blobs e interblobs são compartimentos funcionais nas camadas 2 e 3 de V1. Isso de camadas, né, vai ser importante mais para frente. Eu explico quando chegar a hora. Aí a gente tem as listras e interlistras, que é importante não confundir os dois. Quando eu fiz essa matéria a primeira vez, eu confundi os dois. Eu achava que era a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Mas não. Vamos lá então para a afirmação. Listras e interlistras se diferenciam pela sua atividade metabólica. Isso é verdadeiro. Por quê? As listras, elas apresentam duas características diferentes. A gente tem listras finas, que são ricas em citocromoxidase, e o processamento de cor. E a gente tem as listras grossas, que trabalham o movimento, né? E, por fim, a gente tem as interlistras, que trabalham a forma da imagem. Por que isso seria, então, uma diferença de atividade metabólica? Porque a gente está trabalhando diferentes funções. Então, a gente vem uma questãozinha ali de palavra. O Santiago faz bastante isso, né? Vocês já tiveram anátomo com ele, vocês vão entender.
As provas ficam um pouquinho mais chatas em neurociência, tá? Não vou mentir para vocês. Elas ficam, sim, um pouquinho mais chatas, mas também não são tão ruins quanto a primeira prova de anatomofisiologia. Vamos para a próxima afirmação. V1 recebe informações dos sistemas parvo e magnocelular. Essa a gente já fez, vou pular. V2 recebe informações dos sistemas parvocelular e magnocelular. Isso é verdadeiro, porque o V2 vem depois do V1. Então, qualquer informação, qualquer via, vai para V2, porque V2 é o estágio que tudo se forma uma... Não é que tudo se forma, mas vamos falar que é o estágio que todo mundo segura as mãos e passa por uma porta, né? Então, é o estágio que tudo fica junto. Então, é quando você finaliza, por exemplo, um prato de comida. Você vai ter vias, uma vai ser um arroz, outra vai ser um feijão, né? Outra vai ser ali uma carne, uma salada, enfim, o que for, né? O seu prato. Quando você junta tudo, aí é o V2. Até lá, você tem outras áreas, como o V1, que vai ter outras vias, não necessariamente, né? Significa que esse seja mentira. Se ele colocar esse V2 não recebe informações dos sistemas parvo e magnocelular, aí você marcaria como falso, que é uma coisa que Santiago faz bastante. Ele coloca uma afirmativa que é verdadeira, só que aí muda uma palavra no meio dessa afirmativa e ela deixa de ser verdadeira. Então é bom você atentar a isso quando você estiver fazendo seu verdadeiro ou falso. Próxima afirmativa. V1, mas não V2, contém um mapa visotópico ou retinotópico. É a mesma coisa, só pensa que é um mapa, né? Visotópico é só para dizer que é um mapa sobre a visão, ou um mapa que vem da retina. Isso é uma afirmativa falsa. Por quê? O V2 possui sim um mapa visotópico barra retinotópico. E ele é organizado. Só que ele não é tão preciso quanto o V1. Mas isso não quer dizer que ele não tenha, né? Agora, se fosse V1, mas não V2, contém um mapa visotópico preciso, aí você poderia marcar que é verdadeiro. Então, de novo, é esse joguinho de palavras que omitir uma coisa ou acrescentar uma coisa muda completamente a afirmativa. Então, vocês podem ir com calma lendo essas afirmações de verdadeiro ou falso durante a prova. Afirmação 26. Os tamanhos dos campos receptores tendem a diminuir de tamanho à medida que se consideram áreas mais avançadas na hierarquia de processamento. Isso é falso, porque geralmente, quanto maior o campo receptor, maior geralmente a área que ele vai estar, né? Então, é só lembrar essa relaçãozinha aqui, não sei se dá para ver meu mouse, ou talvez não dê para ver, mas é só lembrar, campos receptivos maiores em áreas superiores. É só isso que você tem que se lembrar. Caso alguém faça alguma pergunta no chat, eu vou precisar que alguém me avise ou alguém responda por mim, porque eu não estou com o chat aberto, eu não consigo ver. Ok. Próxima afirmativa. O fenômeno de adaptação é uma propriedade de células receptoras e não de células corticais. Isso é falso. Por quê? A adaptação ocorre em todos os níveis do processo do sistema visual. Por exemplo, a gente tem adaptação contrastante em V1. O que isso quer dizer? A gente vai ter uma adaptação do contraste da imagem em V1. Ou seja, fala aqui, o fenômeno de adaptação é uma propriedade de células receptoras. Não. Porque no córtex a gente está tendo adaptação dessa informação que está chegando. E isso você pode ter para qualquer tipo de célula cortical, né, que ele mencionasse. Se ele colocasse o tálamo aqui, né, em vez de só colocar e não de células corticais, você poderia colocar que é falso, porque o tálamo é células corticais e ele está fazendo processo de adaptação. Vamos lá, próxima afirmativa. Neurônios bimodais que respondem à informação auditiva e visual são encontrados principalmente no lobo temporal. Isso é verdadeiro, não tem muito segredo. O texto já fala aqui, né? Áreas como o sulco temporal superior, ou STS, e o córtex parietal integram respostas multimodais. Não tem muito segredo. Essa realmente não tem. É só você lembrar que várias funções do cérebro realizam várias coisas. Próxima alternativa. Uma lesão no córtex dorsal afeta o reconhecimento de objetos. Sim, acredito que foi a Gabriela que perguntou mais cedo sobre questão do dorsal e ventral. Aqui, de novo, a via dorsal ela é responsável por onde e movimento. Então, vamos dizer assim, é esse processamento do onde e do movimento na visão. Logo, uma lesão ela afeta a percepção espacial e como vai funcionar a sua ação. Por quê? Porque ela não está funcionando direito, então o seu onde e o seu movimento
estão errados. Você não está percebendo eles com clareza. E para continuar, né? Quem reconhece objetos é a via ventral, que ela vê o quê? Né? Não tem muito segredo, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem estar levantando também. Afirmação de número 30. Vias de processamento onde e o que são encontradas no sistema visual, mas não no sistema auditivo. Essa aqui, com todo respeito, é uma das coisas mais fáceis que ele pode vir a perguntar numa prova. Por quê? Se você parar para perceber, a qualquer momento que você está escutando alguma coisa, você consegue ter minimamente uma ideia de que direção está vindo e o que está fazendo esse barulho. Então você não precisa nem pensar muito se isso é verdadeiro ou não, porque a sua própria experiência corpórea já traz isso para você. Mas isso é falso de fato. Por quê? No auditivo, a gente tem vias realizando esses processamentos. A gente tem a corrente dorsal e ventral também. É a mesma coisa. Eles estavam muito criativos com os nomes, né? A dorsal vai fazer a localização e a ventral a identificação. Então, é um processo parecido com as vias ventrais e dorsais da visão. A dorsal, ela vai ver o quê? Aonde e o movimento. E a ventral é o quê? Identificação, localização. Elas, no sistema auditivo, são chamadas de correntes. Opa, pulei sem querer de novo. De correntes. Então, se vocês verem esse termo, ele está falando de vias de processamento no sistema auditivo. Próxima afirmação. Conceitualmente, os córtices primários e secundários são unimodais. Isso aqui é uma das questões que você pode vir a encontrar se vocês forem, por exemplo, nas palavras de Santiago, num chatbot da vida, se forem aí no Gemini, no ChatGPT, no Cloud, você pode ter uma resposta diferente, né? Ou se você pesquisar, você pode encontrar outras informações. Mas, a título de estudar para a prova, a gente vai considerar o quê? O que o Santiago ele passa em questão de educação, que é uma parada mais clássica. Então, essa afirmativa é verdadeira por quê? Os primários, V1, A1, S1, geralmente fazem uma única modalidade. Já os secundários são predominantemente unimodais, mas eles podem ter influências modais. E esse pode ter é algo importante quando a gente está falando de um pouco mais dessa fisiologia clássica. Então, é isso que a gente tem que se atentar. Tem um exemplo também, eu acho que é mais cedo, que tem uma questão de, hipoteticamente, 2 tipos de bastonetes fazem com que a gente tenha cores no escuro, né? Se você pensar esse hipoteticamente, é porque ele está falando que talvez você possa ter bastonetes com outro tipo de proteína. Porque os bastonetes, a gente tem eles com rodopsina e eles não percebem a cor. Mas se a gente tivesse um bastonete que tivesse, sei lá, a duopsina, inventando aí alguma coisa, e ela percebesse cor, aí esses 2 sistemas de bastonetes a gente veria cor. Então, às vezes, você tem que se atentar um pouco à leitura da afirmação, né, da afirmativa, e se é uma questão que você possa ter muitas interpretações, tente pensar no que é o que o Santiago pensaria. Se você não conseguir, depois da prova, né, depois que ele passar a correção, lê atentamente o que você acertou ou errou e depois vai bater boca com ele. Zoe, mas eu tenho vergonha. Eu também tinha. Mas eu já mudei muitas minhas notas para cima porque eu fui explicar o que eu estava pensando quando eu respondi uma coisa ou outra. E o Santiago falou, não, verdade, isso faz sentido. E ele troca ali na questão na hora. Mas você tem que ter certeza do que você está pensando, tá? Não adianta só chutar e depois inventar algo. Às vezes ele percebe. Tô falando de experiência. Zoe, Sim. a Gabriela perguntou: reconhecimento sempre vai estar associado à via ventral, então? Sim, de certo modo sim. Por quê? Porque a via ventral, ou nesse caso auditivo, a corrente ventral, ela vai estar fazendo muito esse o quê? Que é assim que você reconhece o que é, pensando o que é, né? Pensa nessa questão, o que é. Então é assim que a gente reconhece. Vai ter outras partes corticais atuando no reconhecimento? Vai. Mas quando a gente pensa em que via está carregando essa informação, transformando, passando para lá e para cá, a gente pensa em ventral. Nos 2 casos, né? Porque no fim a informação ela se junta e a gente forma uma imagem ao todo. Respondi a sua pergunta, Gabriela? Sim, show.
Deixa eu voltar para o slide. Obrigado. Nem mencionem. A localização de estímulos auditivos depende de mapas estereotópicos localizados no tálamo. Isso é fácil. Por que isso aqui é falso? A localização auditiva ela vai se basear em diferenças interaurais, ou seja, tempo e intensidade, não em mapas topográficos talâmicos. Então, quando a gente está fazendo a localização auditiva, não vai ter necessariamente um mapa topográfico no nosso tálamo para realizar a distinção de onde está acontecendo. E sim, essa questão do tempo e da intensidade. Se for algo... Porque isso parece meio loucura de se falar, né? Mas, por exemplo, se é um som muito alto que chegou rápido na sua cóclea, você às vezes consegue dizer que foi um som mais próximo, né? E se for um som muito alto, mais distante, né? Um pouco mais distante de você, e você vai saber isso, por quê? Porque demorou mais a chegar essa informação a você. E é a mesma coisa em questão de intensidade. Então, por exemplo, volume, se é um som muito baixo, a gente tende a imaginar que é um quê? É um som que está distante. E também tem outras pistas que auxiliam a gente a fazer esse mapeamento dos sons, né? A gente tem muitas pistas visuais para o mapeamento dos sons. A gente tem muitas pistas somatosensoriais, porque o seu corpo está sentindo o ambiente. Então, você forma tudo isso e junta. Então, é bom você tentar que para localização do som não depende de um mapa, e sim de outras informações, como tempo e intensidade. Lembrem-se desses dois, tempo e intensidade. Ele é muito importante quando a gente fala de sistema auditivo. Próxima. Muitas áreas do córtex parietal processam simultaneamente informação visual e auditiva. Isso é falso porque poucas áreas parietais integram a audição. A integração visual-auditiva é mais típica do córtex temporal superior. Por que a gente fala integração visual-auditiva? Quando a gente fala de processamento simultâneo, é que está realizando essas duas coisas em conjunto. Não é que tem as duas coisas que depois vão se unir. Não, é que são as duas coisas em conjunto. Então, quando a gente fala de córtex parietal, você pode falar, por exemplo, muitas áreas do córtex parietal processam informação visual e auditiva. Pode ser verdadeiro, né? Dependendo de quantas áreas você conseguir dialogar com Santiago. Mas, quando a gente fala muitas áreas e simultaneamente, aí não dá, aí é falso. Por quê? Porque a gente tem poucas áreas fazendo essa atuação e elas tendem a não ser simultâneas, né? Nesse entendimento que a gente traz. Então, é mais fácil a gente levar essa questão para o falso, entender ela como falso. No cérebro, conforme vocês forem indo, muitas coisas vão ter nuance. Se vocês gostam da área e vocês estudarem por fora, muitas coisas vão ter nuance, muitas coisas você consegue complicar ou dialogar mais essas afirmativas, né? Se vocês lerem, por exemplo, os livros que o Santiago passa. Mas, uma dica é você sempre pensar sempre para o mais simples. Muitas áreas e simultâneo geralmente não é tanto. Então, falso, certo? Vamos para a próxima. Bandas de dominância auditiva são encontradas no córtex auditivo primário. Isso é falso. Por quê? O termo bandas de dominância é usado apenas para os olhos, que a gente tem as colunas de dominância ocular em V1. É uma coisa que a Pamela passou mais cedo durante os slides. No auditivo, a gente tem bandas de frequência. A gente chama de tonotopia, mas não dominância auditiva. Ou seja, isso aqui é outra jogadinha de Santiago, porque a gente tem esse termo dominância, né? A gente tem esse termo bandas. Só que o dominância, ele é no visual. E o bandas é nos dois. Então ele mistura para te confundir. Por isso que quando você está fazendo a questão de verdadeiro ou falso, muitas vezes é importante, porque são 40, muitas vezes é importante você fazer em porções. Então, vou dar um exemplo, como geralmente eu fazia para evitar errar. Eu fazia 10 das afirmativas de verdadeiro ou falso e dava uma olhada na coluna. Pensava um pouquinho ali na coluna, vi o que eu conseguia ali associar de primeira, sem pensar muito, e depois voltava para o verdadeiro ou falso. Por quê? Para dar para o seu cérebro um tempinho de pensar
e descansar de tantas afirmações ao mesmo tempo para você se atentar a essas pegadinhas. Porque você mistura os estímulos e deixa o seu cérebro mais afiado. Então aí uma dica para vocês na hora de fazer essas coisas. Próxima afirmação, né? Informação visual direcionada aos blobs é baseada principalmente no processamento de bastonetes. Isso é falso, né? Essa aqui é a questão que vocês falaram que sala de aula o Santiago corrigiu o gabarito. Na minha turma ele também tinha passado o gabarito errado, porque eu acho que ele só passou a mesma coisa para vocês. É normal, acontece. Isso é falso porque os blobs, eles recebem informação do sistema parvocelular, que depende de cor. Se depende de cor, é o sistema que está vindo dos cones. Então, a afirmativa que fala que depende do processamento de bastonetes é errado, porque bastonete não contribui para a cor, né? Quem ficou até o final com o Santiago vai ter visto isso. Do contrário, tá vendo aqui agora comigo. 36. Quando um olho de gato é retirado, a enzima metabólica citocromo-oxidase mostra atividade reduzida no núcleo geniculado lateral de ambos os hemisférios. Aqui eu escrevi errado, vou até corrigir isso aqui agora. Núcleo geniculado lateral. Eu abreviei, né, núcleo geniculado lateral para NGL, que é uma abreviação que o Santiago faz, então talvez vocês vejam isso na prova. Essa afirmativa, ela é um pouco complexa, porque, de novo, se você joga num chatbot da vida, o ChatGPT vai te falar que é falsa. Só que o Santiago considera verdadeiro por quê? A remoção de um olho reduz a citocromo-oxidase bilateralmente no núcleo geniculado lateral, devido à projeção retiniana bilateral significativa. O que isso quer dizer, né? O que está tentando ser passado aqui? Como a gente tem os olhos tendo no gato... Calma, vou explicar do começo. Nos gatos, em felinos, o núcleo geniculado lateral recebe projeção retiniana bilateral significativa, é maior do que é na gente. Então, se você retira um olho, você vai perceber uma atividade reduzida, porque a ligação é muito maior. Se isso fizer sentido. Se puder corrigir as outras inerciais que o Santiago deu em sala só para reforçar, agradeceríamos. Posso fazer sim. Eu vou terminar aqui, vou ver como a gente está de tempo, e aí eu faço, ok? Porque eu tenho um pouquinho de um limite hoje também, mas veremos, que eu trabalho hoje ainda. 37. Tanto o registro eletrofisiológico de neurônios individuais quanto a ressonância magnética funcional têm permitido elaborar mapas de representação cortical. Isso é verdadeiro porque a eletrofisiologia, microeletrodos, e o fMRI, que é a abreviação em inglês de ressonância eletromagnética funcional, é functional alguma coisa, não consigo pensar em inglês agora, que é usado nesse sistema BOLD. Então, para vocês pensar que a eletrofisiologia funciona através de microeletrodos e o ressonância eletromagnética funciona através desse sistema computacional chamado BOLD. São técnicas complementares para mapeamento. Se vocês nunca viram como fica a imagem, por exemplo, deixa eu abrir o Google aqui, num fMRI, e você vir aqui em imagens, é assim, ó. Então, isso aqui complementa muito o mapeamento do cérebro e de regiões cerebrais. E você vê isso atuando nas funções cerebrais. Por isso que ele é uma ressonância magnética funcional. Geralmente é feito com a pessoa realizando alguma atividade. Então, ela faz esse mapeamento mais preciso. 38. A área de Wernicke, associada ao processamento da linguagem, é uma área de alto nível hierárquico localizada no córtex pré-frontal. Isso é falso porque ela fica no lobo temporal. Se você quiser ser bem nerd, ela fica no giro temporal superior, área 22. Não é no pré-frontal. Isso é importante porque, geralmente, o lobo temporal está associado um pouco mais com o processamento da linguagem do que o PFC, que é o pré-frontal. Mas isso não quer dizer que o córtex pré-frontal não faça
questões de linguagem. É mais que essa área, que é importante para o processamento da linguagem, fique no temporal, certo? Então, por isso que esse é falso. Não tem muito segredo, não. Eles geralmente sempre colocam isso aqui para um pouquinho de pegadinha. Você fica, meu Deus, o que é a área de Wernicke mesmo? Enfim. 39. Os núcleos geniculado lateral e medial conduzem, respectivamente, informação visual e auditiva para o córtex sensorial. Isso é verdadeiro porque isso segue exatamente o caminho respectivo que é feito. Que é o quê? É o NGL, o núcleo geniculado lateral, para o visual, para o núcleo geniculado medial, para o auditivo. Né? Isso passa pelo córtex occipital para o temporal. Se ele invertesse a ordem de alguma coisa aqui, se fosse, por exemplo, os núcleos geniculado medial e lateral conduzem, respectivamente, informação visual e auditiva para o córtex, isso seria falso, porque ele alterou a ordem dos núcleos. Se tirar esse respectivamente, aí é verdadeiro, porque ele não está falando a ordem. Então, de novo, no verdadeiro ou falso, vocês têm que se atentar a afirmativas como o quê? Sempre, todas, muitas, respectivamente, hipoteticamente. Então, essas coisas assim, se for um verbo no gerúndio e você olhar ali e falar, não sei, não tenho certeza, provavelmente você vai ter que pensar um pouquinho mais, né? Vai ser uma questão de você lembrar o conteúdo. O que eu posso passar de dica para vocês? No celular e no computador também, tem um aplicativo /site que se chama Anki. Ele tem... Deixa eu abrir. Vou até abrir aqui no Google Play para mostrar para vocês. Para quem nunca viu, né? Ó. Ai, meu Deus. Não sei se dá para ver. Eu vou mandar uma foto, um print para vocês do aplicativo, que com ele você faz cartas de memorização. E é muito bom para lembrar conteúdo, né? Você faz ali 15 minutinhos, uma sessão, e você lembra esse conteúdo e bola para frente. Afirmativa 40. As conexões entre os diversos estágios de processamento de uma via sensorial estão programadas geneticamente e não dependem da experiência. Isso é falso. Quase nada de questão sensorial ou muitas questões do seu córtex, né, do seu pensamento, do seu encéfalo, do seu cérebro, vão depender de experiência. A biologia, hoje em dia, a gente tem uma vertente chamada biologia social, que trata muito sobre como o ambiente molda a biologia, né, do nosso corpo. Tanto em questões sensoriais, perceptivas, enfim. Então isso é falso porque a gente tem plasticidade dependente de experiência, né? Se você quiser ser mais específico ao conteúdo, o período crítico de uma potencialização ou a dominância ocular que ocorre, né? Isso depende de experiência, certo? Para dar um exemplo, uma pessoa que tem medo de insetos vai ter uma resposta, né, mais acelerada a insetos do que outros. Porque a pessoa tem medo de inseto baseado na própria experiência, né? Então, isso altera um pouco o processamento das suas vias sensoriais. Porque tem toda uma questão sensorial e emotiva. Um exemplo, né? Bem distante aí, mas um exemplo. Aí aqui aquelas questõezinhas que ele tem de comunicação química, né? As células receptoras responsáveis pela olfação são de 4 tipos. Isso é falso, porque nos mamíferos, incluindo humanos, existem cerca de 350 a 400 tipos diferentes de células receptoras olfatórias funcionais. Em roedores, por exemplo, a gente tem cerca de 1000 tipos. Então, sem muito segredo, ela é falsa por causa disso. Não são apenas 4, né? Agora, as células receptoras pela gustação são de 4 tipos? Verdadeiro, mas tem um porém. Por que é verdadeiro? Classicamente, a gente tem o doce, o salgado, o azedo e o amargo. Mas, para quem for olhar depois a apresentação, vocês vão ver que eu deixei um comentário aqui. Por quê? Não muito tempo atrás, no meio de 2010, por ali, foi descoberto uma sensação chamada de umami, que está relacionada ao glutamato. E existe uma suspeita moderna que a gente tem uma capacidade de perceber a gordura. Então, muitos neurocientistas modernos, né, de hoje em dia, contemporâneos, diriam que são de 5 a 6. Né? Então, se, por exemplo, o Santiago colocar na prova que são 5 tipos ou 6 tipos funcionais de células gustatórias para o seu paladar, você poderia marcar verdadeiro. Tem que ter isso em mente.
Só que, de novo, o que é aquilo que eu falei? O Santiago, nessas questões, tende a puxar para o clássico da fisiologia. Então, se for 4, é verdadeiro. Se você quiser ser muito, muito, muito diferente, você marca falso e fala Santiago. Você não especificou se era uma parada clássica ou uma parada contemporânea, e a gente sabe que tem outros 2 tipos de célula. Um é suspeito, mas o outro existe, né? Então, se você quiser fazer isso, bater cabeça com o professor, sinta-se à vontade. Ó, tô te dando a informação, o resto é com você. 43. Na maioria dos mamíferos, feromônios e odorantes interagem com células receptoras do órgão vomeronasal. Isso é falso por quê? O vomeronasal ele é especializado para a detecção de pistas sociais e reprodutivas, não para percepção geral de cheiros. E isso em geral em mamíferos. Em humanos, por exemplo, é debatido a eficácia de feromônios. A gente tem uma captação de feromônios muito baixa. Baixíssima, baixíssima, baixíssima. Quase inexistente. Mas as pistas sociais e reprodutivas em outros mamíferos, porque ele fala na maioria dos mamíferos, existe. Mas não para percepção geral de cheiros, se isso fizer sentido. Então aqui a gracinha é que ele coloca na maioria dos mamíferos, que tornaria verdade a afirmação, e quando ele fala de percepção geral dos cheiros, né? Quando ele traz o odorante, porque odorante é cheiro em geral. Aí um vocabulário para vocês. 44. Regiões corticais como o córtex entorrinal e o córtex piriforme recebem aferência gustatória diretamente do bulbo olfatório, sem que estas passem pelo tálamo. Isso é falso porque informação do paladar obrigatoriamente passa pelo tálamo. Tá aqui o caminho, coloquei para vocês. Antes de chegar ao córtex gustatório primário, podendo ser aí uma junção da ínsula com o opérculo frontal. Mas a pegadinha aqui é o quê? Informações olfatórias pulam, né? Eu deixei também aqui um comentário para vocês explicando que se ele colocasse coisas olfatórias, sentidos olfatórios, aí sim isso aqui seria verdadeiro. Mas como ele fala gustatórias, aí é falso. Aí a última, eu ia fazer mais, mas eu não sei se está dando para perceber que eu estou ficando um pouco rouco, estou perdendo um pouco a voz. Eu recentemente estive doente, então eu não posso forçar muito a voz. Mas se vocês quiserem, eu posso mandar um vídeo gravado meu fazendo a correção e o comentário das primeiras afirmativas. Eu não fiz comentários sobre a coluna porque eu não achei necessário. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer esse vídeo e mandar lá no grupo para vocês também explicando, ou acrescentar nos slides, enfim. Vai do que vocês quiserem, coloquem aí no chat, tá? Então, a última afirmação é que proteínas mediadoras de transdução na sinalização química são sempre receptoras acoplados a algum tipo de proteína G. Isso é falso porque a maioria dos receptores químicos, ou seja, o olfato, aquilo que é amargo, né, na boca, o que é doce, ou o umami, que é aquela outra célula que eu mencionei, gustatória, sejam metabotrópicos. A palavra sempre invalida a afirmação por causa do paladar, salgado e azedo. Então é aquilo que eu falei. Isso aqui é uma daquelas questões que você tem que olhar o sempre. Se não tivesse esse sempre, seria completamente correto, né? Mas como tem sempre, a gente tem que ir para o lado do errado, que não é sempre. O salgado e azedo não são metabotrópicos, certo? Sobre as questões que a gente fez aqui, ou alguma passada, ou até a coluna, alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que queira tirar, alguma pontuação, enfim? Não? Acredito que seja isso, então. Pessoal, lembrem-se que vocês podem tirar dúvida com a gente a todo momento no WhatsApp. Pode mandar. Vocês têm 4 dias aí para prova, vocês vão passar esses 4 dias desesperados. Mandem mensagem. A gente vai tirar. Eu não quero mandar mensagem no grupo, eu tenho vergonha. O privado tá aberto. Exato. Eu não mordo. Pamela não morde. Júlia não morde também. Deem feedback depois, ok? O que vocês acharam da apresentação, da gravação. E para vocês que gostam desse tipo de conteúdo,
sigam a gente da LAMP no Instagram. Qual que é o Instagram, Pamela? Você que é da divulgação? É Lamp UF. Calma que eu vou falar direitinho. E se você que tiver É interesse, joga no arroba chat. lamp.uf. lamp.uf. Siga a gente, pessoal. E vocês que tiverem interesses em receber horas complementares também, a gente está tendo o Clube do Artigo, ok? Vocês podem entrar, não tem inscrição, é só entrar no grupo do WhatsApp que está no Instagram da Lamp. A gente vai falar sobre redes sociais e atenção. É um encontro ali de 1 horinha. Você recebe suas horas complementares, que depois você vai precisar. E é isso. Gente, o Clube do Artigo tá muito legal, se fosse vocês participavam. E também a gente está organizando vários outros eventos presenciais na UF, que vão sair daqui a pouco, então fica de olho que vai ser muito bom. Da isso, Copa isso. vai ser Então, ó, pessoal, por hoje é isso, tá? Depois se vocês quiserem mais ajuda, só mandar, a gente ajuda. Eu vou tentar mandar a gravação ainda hoje. Vai depender da minha internet. Mas se eu não mandar hoje, eu mando amanhã de manhã, ok? É isso. Tchau, tchau.